Nós vamos ler 6 versículos, do 1 ao 6. Amém? Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai, que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em segredo. Então, o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Amém? Irmãos, é interessante a gente falar sobre uma palavra hoje em dia, porque a gente foi ensinado que a nossa busca com o Senhor tem que estar relacionada à nossa realidade. E eu acho extraordinário a época que a gente vive, que nunca isso antes tinha acontecido. A internet, a tecnologia evoluiu de uma forma que nós podemos saber tudo o que acontece em todo momento, nós podemos fazer coisas que antigamente eram impossíveis, a inteligência artificial surgiu facilitando tudo o que existe para a gente. Nós podemos fazer tantas coisas ao mesmo tempo instantaneamente, que demoravam meses para ser feitos. Tudo foi extremamente facilitado pela internet. E em meio a tudo isso, a tantas facilidades, a gente também tem questões que envolvem o ser humano se relacionando com essa tecnologia, com essa novidade que nós temos no mundo. Que todos nós, hoje em dia, vivemos uma época de extrema exposição. E na internet, a ideia é que você seja exposto tudo que você tem feito. E aquilo que receber mais curtidas, aquilo que receber mais relevâncias é o que é visto. E é aquilo que é valorizado. Na internet, você pode falar de absolutamente qualquer coisa, sem a necessidade de aquilo ser bom ou ruim para a sua vida. O que importa é que tenha relevância, é que tenha visualização. Ou seja, a virtude, a coisa boa do mundo, tornou-se aquilo que é visto, aquilo que é mostrado. É a nossa imagem que é valorizada. É aquilo que nós passamos para o mundo e pelos outros. E nós sabemos, desde o início de tudo, como nós vemos aqui, que o ser humano, eles querem ser os senhores da sua vida. Desde o início, desde a queda, o ser humano tentou negar a Deus. Eles querem ser Deus, eles querem negar a Deus, dizer que eles são os senhores da sua vida. Mas não só isso. Porque Jesus percebeu o seguinte: o ser humano não só quer ser Deus, como ele também quer ser valorizado e aprovado e reconhecido. Ele quer fazer as suas coisas e os outros batem palmas para eles. E vamos ser sinceros, todos nós gostamos que dizem que nós somos bons no que fazemos. Todos nós gostamos que quando alguém diga que o que fizemos é bom, que somos aplaudidos, que somos reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pelo aquilo que falamos, pelo que fazemos. Só que o problema é o seguinte: nessa quantidade de informações que vivemos, bombardeadas o tempo todo, carece nesse mundo de imagem a importância de um conteúdo de fato que é bom para a nossa vida. Tudo que é bom, tudo que preenche o nosso ser, tudo que preenche a nossa alma, tudo que de fato o Senhor quer para nós, necessita de cuidado, necessita de tempo, necessita de dedicação da nossa parte. E nós sabemos que na internet não é assim. A internet manda no mundo. Não existe nada que exista no mundo que não está no aval da internet. E esse excesso de informação, o tempo todo,
E o ser humano, ao mesmo tempo, quer se mostrar para os outros. O Instagram está aí para vocês verem. As pessoas querem mostrar a sua imagem, querem mostrar a sua vida, quer dizer que estão bem o tempo todo, que a vida está maravilhosa. Ou seja, eles querem se autoproclamar que têm um controle, que vivem bem, que está tudo certo e que a vida não podia ser melhor. Só que não basta ter uma vida melhor, mas eles querem dizer isso para os outros na internet. Eles querem que os outros dizem que eu estou certo e que eu estou bem. E se eu receber like, eu consegui. Aí eu fico feliz. Do contrário, eu não tenho relevância nenhuma no mundo. É assim que funciona. Quanto mais curtidas, aquilo que recebe mais é tido como certo. E ela fez também uma coisa extraordinária. Ela não só deu voz para todos, mas ao mesmo tempo, ela não deu maturidade. Qualquer pessoa, não importa o que ela pensa, não importa o que ela faça, não importa o que é dito, tem espaço, tem voz, tem holofote. E aí as pessoas simplesmente vendo toda essa informação, pegam ela e não analisam se aquilo de fato está certo ou não. Elas simplesmente consomem, porque todo esse excesso de informação, que não tem nenhum cuidado de ser algo bom, de algo que realmente preencha a nossa vida porque necessita de tempo, acaba fazendo com que somos pessoas superficiais, de forma mais tranquila, para se dizer. Porque a gente só quer coisas para deixar a nossa vida mais tranquila, mais divertida. Não queremos algo que nos desafie. É por isso que a palavra do Senhor de verdade, infelizmente, ela é para todos, mas nem todos aceitam. Porque ela não quer uma coisa vazia, superficial. Ela quer uma entrega da nossa parte. Ela quer que entregamos a nossa vida, ela quer uma dificuldade, ela quer que nós enfrentamos nossos problemas. E enfrentar problemas as pessoas não querem. Elas querem simplesmente que tudo aconteça da forma mais fácil e rasa e tranquila possível, que é o espaço da internet. Os Reels só acontecem coisas que são para simplesmente nos distrair. Não tem nada para nos acrescentar lá, na maioria das vezes. Fazendo isso, o mundo se torna barulhento, cansado de tantas coisas acontecendo, tantas pessoas falando, querendo aparecer na internet, como também superficial. Todas as pessoas querendo ter auto-reconhecimento, mas ao mesmo tempo falando bobagem. E isso nós vimos como uma crítica do Senhor, tanto no seu tempo, que não existe internet, como a nossa. Fazer as coisas com o intuito para ser visto, como Jesus falou em Mateus 6, como os fariseus, ou todos aqueles que se diziam servos do Senhor da sua época, eles faziam as coisas não para louvar a Deus, com o intuito de fazer, Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Não, eles fazem aquilo para que os outros à sua volta olhem para ele e falem, esse cara é um bambambam, ele sabe de tudo, ele é o nome da igreja, ele é o cara que entende do Senhor, por isso eles se vestiam da melhor forma possível e se julgavam melhores que os outros. E tem muito crente que também é assim, que julga muito os outros. E mesmo que você tenha boas intenções, como até que muitos religiosos da época de Jesus também tinham, se você luta para ter a justiça, para cuidar de quem precisa, para orar, nada disso, de fato, vai acrescentar, ou que o Senhor vai receber da sua parte, coisas boas que você entrega para Ele, se a sua intenção é se aparecer para os outros. E o mundo quer que você seja exatamente assim. Ele cria um cenário com a internet de que nós nos valorizamos querendo aparecer para os outros. Se você não aparece na internet, se você não aparece para os outros, se você não dá a sua opinião, você não existe. Se a pessoa não existe na internet, ela nem sequer não é conhecida. Pessoas nem sabem que ela existe. Então ela tem que se mostrar o tempo todo. E essa lógica de simplesmente querer fazer as coisas para simplesmente mostrar, que é o que o mundo quer entregar. As pessoas do mundo não querem fazer as coisas simplesmente para agradar e fazer porque é o certo. A maioria. Elas querem fazer porque elas querem ser valorizadas, elas querem um like, elas querem ser reconhecidas, elas querem as curtidas. A lógica do mundo diz o seguinte: faça para ser lembrado. Mas Jesus diz, faça em segredo, e o Pai que te vê em segredo o recompensará. A pessoa que faz as coisas em segredo, ela não faz para ser glorificada, ou seja, ela não pensa em benefício próprio. Ela pensa só naquilo que o Senhor quer e agradar ao Senhor, independente do que seja. A visibilidade hoje em dia virou virtude. Se não é postado, não aconteceu.
E existe, por conta disso, a vontade do ser humano de ser visto, de não só ser o Senhor da sua vida, mas também ser visto pelos outros que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele tem a melhor vida possível, que Ele tem o melhor casamento, a melhor família, a melhor questão social, que Ele vive bem, que Ele curte, que Ele aproveita muito bem a vida, que é isso que aparece em 98% no Instagram. Deus prefere o que é feito sem segundas intenções. Aquilo que é dito nessa palavra, quando você faz em segredo, você não está pensando para se aparecer para os outros, como ele fez a comparação com os fariseus. Você faz porque simplesmente é o certo, porque é o que o Senhor espera, mesmo que não seja o que queremos que seja feito. Você não faz para ser os outros avaliarem dizendo que você está fazendo certo, é porque você tem que fazer porque o Senhor tem que avaliar que é o certo. E o Senhor está com você o tempo todo. Está no seu quarto, está na sua casa, mas mesmo assim nós temos que ter a comunhão de fazer as coisas uns com os outros e não ficar sozinho. Esse brilho que nós vimos diretamente da internet o tempo todo de querer aparecer é um brilho extremamente passageiro, porque não tem profundidade. Quanto mais você quer aparecer para os outros, mais você faz comparações. Até mesmo aquele famoso de milhões de seguidores na internet, ele se compara ao outro famoso de seguidores na internet. E nada que ele faça, mesmo que ele seja rico, mesmo que ele tenha seguidor, ele nunca vai ser satisfeito, porque ele sempre vai se comparar. Da mesma forma você. O mundo, quem manda no mundo hoje em dia é a internet. E o mundo da internet é da visualização, da comparação que você faz com as outras pessoas. Ou seja, se você vive um mundo voltado a ficar se comparando, você vive uma pessoa insegura. Porque nada vai para você estar pleno e satisfeito. Você pode ter uma vida incrível, mas você vai olhar para o outro e falar, putz, a grama do meu vizinho é melhor. Eu acho que eu não estou satisfeito com a minha vida, não. O mundo incentiva você a ser assim. As pessoas de hoje, que podemos dizer os cristãos, eles agem muito igual aos fariseus, que buscam um clamor público. O intuito não é mais fazer a vontade do Senhor que nos desafia, que é difícil, que é da entrega, como Jesus fez. A vida de Jesus não foi nada fácil, mas sim de aparecer, de ter uma imagem bonita para os outros, para que uma quantidade grande de pessoas aplaudam e louvem, dizendo o quanto essa igreja é maravilhosa, o quanto esse show é bonito aos olhos, como o Instagram mostra muitas coisas bonitas e é agradável aos nossos olhos. E quanto mais somos aplaudidos, quanto mais somos brilhantes aos nossos olhos, mais somos valorizados, mais curtida temos. Mas o que Deus quer que tenhamos dentro de nós é desvalorizado. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Na época de Jesus e hoje em dia também. A palavra é desvalorizada. A raiz profunda que gera frutos que tem que ter com o Senhor, simplesmente é colocada de canto. É bonita, é uma árvore bonita, mas não tem frutos. Não tem a palavra do Senhor, infelizmente, a maioria. E eu queria que fosse diferente, falando a verdade. Porque se o mundo fosse de verdade, com as igrejas imitando ao Senhor, esse mundo seria tão diferente, porque a injustiça diminui tanto. Imagina todas essas igrejas, tem mais igrejas no Brasil do que hospitais e escolas, juntas. Imagina todas essas igrejas juntas, vamos ajudar alguém que está precisando na comunidade, vamos ajudar um pobre, vamos ajudar uma pessoa que está precisando de roupa, de alimento. A situação do Brasil seria completamente diferente. Ia ser incrível. E se não é assim é porque as igrejas infelizmente estão fazendo o seu papel. Esse brilho passageiro, viver para agradar os outros, causa também essa comparação e ansiedade dentro de nós, porque não sacia, os aplausos não preenchem, buscamos mais e mais o tempo todo. Quando você se compara e não consegue o que você quer ter o controle de tudo, ao mesmo tempo ter essa cobrança de aparecer para os outros, você fica ansioso. O mundo de hoje em dia incentivou você cada vez mais ser uma pessoa ansiosa, a querer o tempo todo ser cobrado e fazer mais e mais. Se vocês lembram ou assistiram, não sei, talvez alguém tenha assistido, uma animação muito boa, que já foi falado várias vezes aqui, eu falo de novo porque é uma animação muito boa, que é Divertidamente 2, que tem aquela figura da ansiedade, que não sei se vocês viram, ela tenta controlar a situação o tempo todo, nunca está tranquila, na hora de dormir fica tomando café, porque quer controlar, porque não sabe o que vai acontecer. O mundo cobra de você que você seja o tempo todo mais. Você nunca está satisfeito com nada. Por isso que nunca se teve tantas pessoas ansiosas no mundo quanto hoje em dia.
porque essa cobrança de comparação. O sentido, infelizmente, para muitas pessoas, é o olhar dos outros, é o que os outros dizem de mim. Se os outros me aprovam, se os outros dão like, eu estou certo. Mas o que você falou não é mentira? Não importa, deram like, eu estou certo. O que importa é ser valorizado, é ser aplaudido pelos outros, independente do que é dito. Por isso que a internet, infelizmente, virou um campo de informações só superficiais que não agregam nada na vida de ninguém. Para os crentes que somos nós, o problema é postar uma oração? É fazer um post na internet? Depende. Qual foi sua razão de expor para outra pessoa? A sua razão foi ganhar like, ganhar curtida? De os outros verem, olharem para você e falar, esse cara é bom, esse cara faz diferença. Realmente foi isso? Então para Deus não serve. Deus não quer. Deus quer que você faça por Ele, independente. Hoje em dia, se você não tem curtida, você não tem relevância. Se você fez uma diferença, eu entreguei um alimento para uma pessoa, teve uma curtida. Importa a curtida ou importa o que você fez? Por isso que Deus não importa, para Ele não importa a aprovação dos outros, importa o que você fez. Em Mateus 6, parece até uma profecia sobre as pessoas e os crentes de hoje em dia. Todo mundo quer ser bonito por fora, se achando o melhor por ser lindo, maravilhoso, e julgando os outros. E isso são crentes tolos, pessoas tolas que se acham melhores. Esse excesso de informação, de ficar fazendo comparação, de querer ser melhor que outras pessoas o tempo todo, vivendo ansioso, faz com que nós vivemos num mundo cada vez mais cansado. Hoje em dia, para quem vive na correria do mundo, com a responsabilidade, sabe como cansa. Porque a gente não tem tempo para mais para a gente. A gente tem muito tempo para nossas responsabilidades, mas pouco tempo para aquilo que nos tranquiliza. E como já dito no culto de domingo, o que nos tranquiliza é o Senhor. Não é as férias, é o seu espírito. Se seu espírito está com o Senhor, você está descansado. Essa busca por atenção é uma corrida que simplesmente não tem fim. Porque você nunca vai estar preenchido de verdade. A sua alma não vai estar preenchida de verdade. E tudo se resume a uma coisa. Quais são as suas motivações daquilo que você está fazendo? Qual é a motivação do porquê você entrega a sua vida? Por que você faz o que você faz? Nós temos uma responsabilidade aqui. Se nós sentamos na cadeira, queremos louvar o maior homem que existiu na terra, que foi Jesus, nós temos um compromisso. Nós temos que analisar a nossa postura e ver por que nós fazemos o que fazemos todo dia, não importa o que seja. Qual é a sua motivação? Por que você faz? O que você está querendo com isso? Isso está te agregando alguma coisa? Está agregando isso na vida da pessoa que está do seu lado? Nós precisamos fazer essa análise e essa crítica todo dia, para que não sejamos como qualquer pessoa que aparece nas visualizações das redes sociais, que faz qualquer bobagem e simplesmente ganha um monte de like e visualização. Nós precisamos sempre analisar o que fazemos e o que falamos. Se o Senhor quer estar dentro de você, se o Senhor quer estar presente dentro de você, e o que você fala provém de dentro, o que falamos tem que ser analisado com sabedoria em tudo, porque se você escolhe ser servo do Senhor, você escolhe que o Senhor esteja em você, então a sua boca tem que sair palavras do Senhor, e é uma responsabilidade tremenda. É uma responsabilidade do Criador do universo, não é qualquer coisa. É uma responsabilidade que nós todos temos que fazer. Palavras, infelizmente, na igreja, por conta desse excesso de visualização e curtidas e superficialidades da internet, que eram para ajudar, que eram para melhorar a vida de alguém, virou palco para autoproclamação pessoal e superficialidades. Não existe mais as palavras de fato estudadas daquilo que o Senhor espera. O que tem mais são shows nas igrejas. Isso é triste demais de ver. Se nós analisamos o que fazemos e o que falamos, temos um versículo em Tiago 3,10 que diz o seguinte: da mesma boca, da nossa boca, pode proceder uma bênção, mas também pode proceder uma maldição. Ou seja, você pode ter as melhores das intenções, mas você pode
fazer aquilo que o Senhor não espera. A sua boca, que pode fazer bem para alguém, também pode fazer mal. É por isso que nós precisamos analisar o que fazemos. Nós temos que analisar a nossa postura. Nós temos que analisar aquilo que entregamos. Se o que fazemos para o Senhor serve ou não serve para a nossa vida. Essa é uma responsabilidade nossa. E para isso você tem que entender o seguinte: você, eu, todo mundo, nós não somos o centro de tudo. O mundo todo cada vez mais incentivou que o ser humano é o centro de tudo. Existe, não sei se você sabe, no seu celular tem um negócio chamado algoritmo. E tudo que você dá like, ele fala, pô, ele gostou, eu vou mandar só o que ele gosta. E em meio a isso ele vai mandar também propagandas para você comprar coisas, para ganhar dinheiro, mas isso é um detalhe. Você vai só dar like àquilo que ele gosta, aquilo que você quer ver. E o algoritmo vai ver, vai criar uma inteligência sobre você, vai dar a sua personalidade e vai ver o que eu vou mandar para ele gostar. E só vai ver aquilo que você quer. Se você, no mundo que é governado pela internet, a internet só manda o que você quer ver, você acha que tudo se resume a você. Você acha que você é o centro das coisas. Não é. E pessoas que acham o centro das coisas estão vazias por dentro. Porque se acham melhores que os outros. E pessoas que se julgam melhores que os outros são pessoas vazias por dentro. Para nós entendermos, então, que em meio a todo esse cenário que infelizmente estamos, nós temos que analisar um exemplo bom, além de Jesus, como lemos agora, de uma pessoa oposta a esse projeto deste mundo, que foi João Batista. Nós lemos João Batista em capítulo 3, versículo 30, que ele toma uma postura interessante. Ele diz, é necessário que Deus cresça e eu diminua. Para você entender de onde veio essa fala, João Batista ele era uma pessoa que dava para ser um grande influencer na nossa época. Ele tinha fama, ele era conhecido, ele era respeitado, ele tinha nome, ele tinha espaço. As pessoas sabiam que eram e iam atrás dele. E ele era honrado por isso, pelas pessoas. Mas quando chegou Jesus, chegaram para ele e falaram, João, você também batiza, né? Mas estão batizando também ali. Você não vai falar nada? Não é você que batiza? Ele olhou e falou, ele é Jesus, o Filho do Senhor, e eu sou quem? Que ele cresça e eu diminua. Ou seja, não sou eu o centro, é o Senhor. É Jesus na nossa vida. Nós queremos ser o ídolo. Nós queremos ser louvados. Nós queremos ser reconhecidos pelos outros. E é impressionante. Por muito tempo, é por isso que eu digo que essa época que a gente vive, a era da opinião, é muito interessante, porque antigamente o ser humano, ele cobrava, a palavra certa é, ele usava o outro ser humano para benefício próprio. Hoje, nós nos usamos para beneficiar os outros. Em vez de usar o outro para se beneficiar, nós nos usamos para beneficiar outras pessoas, para valorizar a nossa imagem, para ser agradável. Isso, nesse cenário, cansa, porque são pessoas insaciáveis, pessoas que nunca vão estar completas, pessoas que não têm o Senhor dentro de si. Hoje em dia, os ídolos de ouro são os perfis digitais. Hoje em dia as pessoas, não necessariamente precisam sermos nós, mas a maioria das pessoas, você pode ver isso no Brasil, o ser humano se entrega aos seus ídolos e fazem tudo o que o ídolo quer. O que o ídolo fala se torna verdade. E eles fazem tudo pelo seu ídolo, pelo perfil digital do Instagram. Tem a Virgínia, tem o Neymar, tem tanta gente, tem o Cristiano Ronaldo. O que ele falou é agradável, eu gosto de ver. E as pessoas fazem coisas mais absurdas e loucas, tudo para agradar o ídolo, que são os seus bezerros de ouro, né? Os cristãos, hoje em dia, não buscando só a sua própria imagem, valorização pessoal, fazem a palavra para benefícios materiais e não daquilo que o Senhor espera. Eles louvam e criam a palavra do Senhor querendo algo em troca, porque o foco é Ele. O foco não é o Senhor. Eu não faço o que estou fazendo para fazer aquilo que o Senhor espera, eu faço para ganhar algo benéfico à minha vida. As pessoas, infelizmente, de muitas igrejas, das igrejas grandes, vão lá, louvam, dão a sua oferta, dão coisas de quantidades absurdas de dinheiro, porque falam, lá na frente o Senhor vai me dar uma Ferrari.
E tem gente que acredita. Lá na frente o senhor vai me dar uma Lamborghini. Então ele vai lá e coloca dinheiro. É impressionante. Então a casa do Senhor virou casa de aposta. É uma brincadeira com a palavra do Senhor impressionante que vivemos. Tudo que é bom, que era para ser igreja, era para ser a entrega da palavra do Senhor, deu lugar à performance. Quanto maior o espetáculo, quanto maior o show que entregamos, melhor é. Isso tomou o espaço da palavra do Senhor, infelizmente. A direção correta para tudo isso, nós podemos ver em Mateus 6,6, que diz o seguinte: quando orares, entra no seu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em segredo. Resumindo de novo, você não deve fazer as coisas com benefício para você. Porque fazendo para os outros, você está pensando em você. Você pensa nos aplausos que você vai receber. O foco não deve ser você, as coisas não devem ser você, deve ser o Senhor. Por isso, faça em segredo, não para ser aplaudido aos outros. Faça com o coração verdadeiro, não para ganhar coisa em troca. Porque você não ganhando aplausos fazendo em segredo é aquela pessoa que não ganhou nada com isso, mas fez porque era certo, mas fez porque o Senhor quer, não fez para ganhar algo de alguém. Esse excesso de informações causou em nós um grande peso, todo esse tempo que nós vivemos, e uma carência absurda que temos que ter dos outros. Nunca antes o ser humano foi tão carente, necessitando de aprovação, precisando que os outros dizem que ele está certo. O valor se tornou visibilidade. E quem não é recordado na internet ou no mundo tende a assumir. Os eventos que não são compartilhados não têm importância. Algo que não se torna viral é visto como sem valor. E a falta de curtidas resulta em irrelevância. Ou seja, uma realidade completamente carente, ansiosa de gente esperando resposta dos outros. E simplesmente nunca vão estar plenos e com o Senhor presente em suas vidas, plenitudes da abundância de uma vida feliz que o Senhor espera. E o ser humano, para isso, tentou se explorar a si mesmo o tempo todo, querendo mostrar a sua vida, exigindo-se cada vez mais. Nós nos exigimos todos os dias, mostrando para os outros o quanto somos incríveis para que sejamos aprovados pelos outros. Isso era feito pelos fariseus e isso é feito até hoje em dia. Só você vê nas redes sociais. Todo o tempo, as pessoas querem mostrar que são especiais, que são diferentes, para ver se ganham curtidas, que são like. Esse é o mundo digital. Esse é a rede social. São pessoas querendo ser, mostrando que são especiais, que merecem ser reconhecidas pelos outros, porque se comparam àqueles que são reconhecidos e querem ser iguais. As pessoas hoje em dia querem ser iguais aos ídolos. Elas não querem ser mais como Jesus. Elas querem ser iguais ao cara famoso na internet. As redes sociais são projetadas para só fazer a nossa vontade. E, infelizmente, isso só tem um cenário de vício. Porque você nunca vai estar preenchido, você nunca vai estar satisfeito. E pessoas estão cada vez mais viciadas na internet. No termo científico, tem uma substância no nosso cérebro que incentiva o vício. Mesma coisa quando você bebe, mesma coisa quando as pessoas usam droga, é a dopamina. Isso também é incentivado nas redes sociais, que é uma substância que é produzida e fala, pô, ele gostou, continua. Então a gente não larga as redes sociais. Tudo se resume à nossa vaidade, como diz em Eclesiastes 2. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo se tornou vaidade. O ser humano faz tudo só pensando em si. Só na aparência que mostra para os outros. Só se vai ser valorizado, só se vai ser reconhecido. Só se vai ser aprovado pelos outros. Só se vai ser igual ao ídolo que vê na internet. Não o que o Senhor espera, mas o que os outros dizem se eu sou bom ou não. E esse mundo jaz no maligno. A queda é grande se a pessoa vive desse jeito. E por isso, da nossa parte, nós temos que entender esse cenário, mas também temos que entender a nossa postura daquilo que temos que fazer. Nós temos que ver o poder da nossa fala. Em Tiago 3,6 diz que a nossa língua é um fogo e o mundo é iniquidade. O fogo, esse poder, essa nossa capacidade de falar é gigantesca. A Bíblia começa como?
Quando Jesus diz, faça-se a luz, ou seja, do verbo do Senhor, da palavra do Senhor, tornou-se a criação do mundo. O Senhor quer ficar dentro de você ou não quer? Então, da sua boca tem que vir a palavra do Senhor. Então, nossa palavra tem poder. A nossa palavra, então, não pode ser qualquer coisa. Da nossa parte tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma entrega. Nós temos que refrear aquilo que fazemos, temos que ver aquilo com a nossa postura, como crentes. Também em Tiago, dessa vez capítulo 1, versículo 26, se diz: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração. Se você se diz cristão, ou uma pessoa que serve ao Senhor, se eu me digo cristão e digo que sirvo ao Senhor, nós temos que saber o que eu falo, o que eu faço, porque nada me convém. Nossa fala tem que ser sábia, porque Jesus foi sábio. Jesus não falava qualquer coisa, tudo era com cuidado, porque ele sabia que a vontade do Senhor tem que ser feita. E o Senhor não aceita qualquer coisa, ele não aceita estar em todo lugar. O Senhor que tem que ser o nosso ídolo. Se você é o ídolo, se você é o ídolo da sua vida, Deus não compartilha o lugar com ninguém. Então, se você faz as coisas pensando em si, você se vê como seu próprio ídolo. Deus não vê lugar ali para ele. Então, ele não fica na sua vida. Portanto, não façam as coisas para os outros, para serem reconhecidos. Façam porque é o que o Senhor espera de nós. Jesus ele teve 33 anos muito bem vividos. Ele viveu 30 anos em anonimato. 30 anos sem fazer nada. Em 3 anos ele fez as coisas. Ele só fez quando? Ele sabia que era filho de Deus. Ele sabia que dele ia vir o poder de Deus. Ele sabia quem era, mas ele não fez nada. Ele só fez quando aconteceu o quê? Quando Deus diz, vai lá e faz. Aí ele foi lá e fez. Ele esperou 30 anos até Deus falar, faça. Aí ele foi lá e fez. Então, da mesma forma tem que ser a nossa postura. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer, não o que nós queremos, e somente aquilo que Ele fala para nós fazermos. Jesus não foi diferente. Cada palavra, cada atitude, cada mudança foi provinda do que o Senhor falou, não da vontade de Jesus, mas da vontade de Deus. Da mesma forma tem que ser a nós. Por isso, finalizando, é importante nós termos consciência do que é esse mundo. É importante nós termos consciência de esse cenário que nós estamos. Nós temos que analisar exatamente. Nós podemos fazer as coisas a esmo. Nós temos que entender qual é esse projeto deste mundo e ver se isso realmente entrega algo para a sua vida. Se isso vai te preencher. Nós temos que ter cuidado daquilo que fazemos. Nós não podemos falar qualquer coisa. O Senhor não espera que você seja qualquer coisa. Por isso, da nossa parte, que nós, quando formos louvar o nome do Senhor, para fazer uma palavra, para fazer a vontade do Senhor, que não seja para ser visto pelos outros, ou para pensar nas nossas vontades, mas para ser visto por o Senhor e só. Porque é o que o Senhor espera, não importa o que eu vou ganhar. Eu não faço as coisas para ganhar uma Lamborghini, como muitos falam na igreja. Eu não faço para ter uma casa dos meus sonhos. Eu não faço para ter o dinheiro do salário que eu almejo. Eu faço porque o Senhor quer. Eu faço porque Ele deseja. O diabo ofereceu para Jesus os reinos, riqueza e tudo. Jesus negou e falou, não, eu quero que o Deus me ofereça. E olha quem foi Jesus. Vai ser lembrado daqui 10 mil anos. Amém? Por isso, essa tem que ser a nossa postura. Que nós possamos todo dia lembrar quem foi Jesus. Que nós possamos todo dia negar a nós mesmos e fazer a vontade dEle. Agradeço a oportunidade e que as palmas louvam o Senhor.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os Se coloca aqui, Senhor, mais uma vez essa noite para louvar o Teu nome. Sabemos, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Sabemos, Senhor, o quanto esse mundo tem sido cada vez mais difícil nas nossas vidas. Mas sabemos quem louvamos, sabemos quem o Senhor é. Sabemos que o Senhor venceu o mundo. Sabemos que a Tua vontade é soberana. Sabemos que os anos vão passar, mas Tua palavra é eterna para todo sempre. Mais do Senhor e menos de nós, Senhor. Que possamos lembrar todos os dias disso. Que possamos negar cada vez mais de nós mesmos para louvar o Teu santo nome. Que possamos negar da nossa vontade para fazer a Sua, Senhor. Pois sabemos quem o Senhor é. Sabemos que o Senhor é a cura para todos que estão à nossa volta. É a cura para este mundo. É a cura para a nossa vida. É a cura para tudo, Senhor. Por isso, agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos por esse momento. Que sejam mais os momentos. Que as palavras que sejam aqui sejam para glorificar o santo nome e honrar a vida daquele que ouviu. Nunca para glorificar nenhum homem, nenhuma mulher, mas só glorificar ao Senhor, que é altíssimo sobre todas as coisas. Nós agradecemos, Senhor, humildemente nessa noite, pois sabemos quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.